Muito bom dia! Terça-feira, dia 18 de janeiro. Estamos aqui no Manhã IPP com você, né? Quero dar bom dia para você que tá aí, já tomou seu cafezinho, tá tomando? Bom apetite se você estiver tomando. Se você estiver preparando o almoço, já um bom preparo aí de almoço, né? Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, vai nos acompanhando, porque nós preparamos um programa muito gostoso para você. Hoje vamos falar sobre Lanterna de Mar, sobre ficção cristã. E o nosso convidado é o Guilherme Iamarino, do Projeto Sola. Sim, ele escreveu um livro e a gente vai falar sobre esse livro hoje, tá bom? E tem muito mais quadros também que nós preparamos para você, mas antes vamos começar refletindo sobre a arte. A arte, ela nos comove porque é bela e parte da sua beleza advém do fato de ela significar algo. Ela pode ser significativa sem ser bela, mas para ser bela, ela precisa ser significativa. Uma frase do Roger Scruton, né? E fazendo reflexão sobre essa frase, a gente pensa que é impossível não pensar no tão conhecido conselho do que o apóstolo Paulo dá aos filipenses, né? Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável de verdade, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e há também algum valor existe, que seja exatamente isso o que ocupe inteiramente o vosso pensamento. Está lá em Filipenses 4:8. De cara, a gente pode perceber que a arte possui todos os atributos daquilo que deve ocupar o nosso pensamento. A arte, além de ser intrinsecamente bela, ela possui verdade, é respeitável, justa, pura, amável e de boa fama. É virtuosa e possui valor. Que coisa linda, né? De tal maneira que nós já podemos pensar em uma provocação bastante interessante. Contemplar boa arte é seguir o conselho paulino que foi dado aos filipenses. Olha que ousadia gostosa, mas é verdade, né? Tem fundamento, tem sentido, né? E eu peguei essas informações de um artigo do pastor Jonas Madureira. Olha que legal. Não é muito bom a gente refletir sobre isso. Nosso programa está todo cheio de arte hoje. E também, além do tema escolhido, nós escolhemos um salmo para a gente meditar juntos. E eu queria que você prestasse atenção nesse Salmo 71:5, que diz assim: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Vou repetir. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Salmo 71, versículo 5. Muito bom, né? Para a gente meditar aí, Salmo 71. A minha esperança é o Senhor Deus desde a minha mocidade. Coisa linda, né? E também o nosso Instagram. Vamos ver quem chamou a nossa atenção no Instagram? Vamos lá para o nosso Stories que Edificam. A Ana Ilustra, _Jesus, repostou dos Pequenos Heróis 11. Brincar é tão espiritual quanto orar. Um repost aí do Pequenos Heróis 11, né? Foi a Ana Ilustra que repostou e ela escreveu embaixo: não existe separação entre a parte das nossas vidas que é espiritual e a que não é. O Espírito Santo habita em nós o tempo todo. Tá vendo que coisa linda? Brincar é tão espiritual quanto orar. Olha lá, por isso montamos o material de férias para as crianças, para ensinar desde pequeno que somos chamados a viver com Jesus todo dia, até nas férias, né? Vou dar um spoiler da ilustração que estou fazendo. Olha aí, Ana _Ilustra Jesus, que tem, né, o Instagram Pequenos Heróis 11. Ela deu um spoiler ali. E tem outro dela, olha aí. A Ana Ilustra _Jesus também postou: como eu amo cantar.
Eu acho que amo o mesmo tanto quanto desenhar. Declarar que eu amo Jesus com a arte é como me descobrir em Deus. Ele colocou isso em mim e tudo o que há em mim é para Ele. Olha que coisa linda. Nós conversamos com a Ana aqui no programa e ela é uma bênção, gente. Ela faz cada desenho. Vale a pena ver de novo esse programa com a Ana Ilustra lá no IPP Play. É só acessar lá o canal que está lá o programa na íntegra para você se deliciar com esses ilustras lindos da Ana. Como dá para glorificar Deus em tudo, né? Inclusive na arte. Olha que coisa linda. Então acessa lá. Se colocar Ana Ilustra, Jesus já acha lá no IPP Play, tá bom? Vamos lá que eu trouxe notícias fresquinhas para você. Vamos lá para o nosso bloco de notícias. O Mackenzie é reconhecido como uma das maiores e mais importantes instituições de ensino da América Latina. E nessa reportagem especial, o repórter Matheus Santos conta pra gente a história dessa linda universidade. O Mackenzie iniciou suas atividades em 1870, quando o casal de missionários presbiterianos George e Mary Chamberlain chegou a São Paulo. Entre os objetivos estavam cuidar da igreja já existente na cidade e criar uma escola que recebesse as crianças que não eram aceitas em outras, independente de classe social, cor ou religião. Uma grande inovação daquela época foi a inserção de meninos e meninas na mesma sala. Esses princípios permanecem até hoje. Não fazer distinção de sexo, credo ou etnia. O Mackenzie tem algumas características que o têm acompanhado ao longo de toda a sua história. E uma dessas características é o seu inclusivismo, né? A sua aceitação de pessoas de todas as procedências. Então, desde os tempos da escolinha americana, muito pequenina ainda, lá no centro antigo de São Paulo, o Mackenzie passou a ter na mesma sala de aula meninos e meninas, a chamada educação mista, que não era uma coisa comum naquela época no Brasil, né? Então, meninos e meninas na mesma sala de aula, já foi uma inovação, já foi uma coisa revolucionária. Depois, pessoas de todas as condições sociais, na mesma sala de aula, filhos de famílias ilustres de São Paulo e filhos de escravos. Isso também foi uma novidade. E também pessoas dos mais diferentes grupos. Havia protestantes, havia católicos, havia republicanos, positivistas, maçons, quer dizer, pessoas que encontravam dificuldade para estudar em outras escolas eram recebidas, eram acolhidas no Mackenzie. Outra coisa muito interessante, desde o início o Mackenzie se caracterizou pela concessão de um grande número de bolsas de estudo para estudantes carentes. Isso se mantém até hoje, mas começou lá atrás, há 150 anos atrás. Tá? Nós temos os registros históricos falando, por exemplo, de doações de pessoas ilustres para custear bolsas de estudos para crianças da escola americana. Então esse é um dado realmente muito importante no que diz respeito à história e ao espírito, à filosofia educacional do Mackenzie. Nos anos seguintes, com o nome de Escola Americana, foram implantados 2 novos cursos, Ensino Fundamental e o curso de Filosofia. Em 1879, Dona Maria Antônia da Silva Ramos, baronesa de Antonina, vendeu ao reverendo Chamberlain a chácara da família em Higienópolis, na capital paulista. Era o início de uma nova fase. Naquela época, o colégio pertencia à PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Foi então que a fama chegou aos ouvidos do advogado americano John Mackenzie, que, sem nunca ter vindo ao Brasil, deixou em testamento uma doação à Igreja Presbiteriana Americana para que se construísse uma escola aqui. Assim, com a intenção de homenageá-lo, o nome Mackenzie foi agregado. Aí entra em cena esse advogado de Nova York, um advogado que praticamente desde menino se interessou pelo Brasil, leu artigos
sobre o Brasil na imprensa norte-americana, alguns deles escritos por José Bonifácio de Andrada e Silva, o chamado patriarca da independência. Então esse menino se interessou pelo Brasil e pensou: um dia eu vou ser professor no Brasil. A vida tomou outros rumos, ele se tornou advogado, acabou nunca vindo ao Brasil, tirou o passaporte 2 vezes, mas acabou não vindo. E no final da vida, ele soube então que a sua igreja, a Igreja Presbiteriana Norte-Americana, estava criando um college, um curso superior em São Paulo. E ele pensou: é a última chance que eu tenho de dar uma contribuição para a educação no Brasil. Então ele fez a doação de $50 mil à Junta de Missões Estrangeiras para a construção do primeiro edifício do Mackenzie College, que está até hoje lá na esquina das ruas Maria Antônia e Itambé, o chamado prédio número 1, para sediar a primeira faculdade do Mackenzie, a Escola de Engenharia. Outro marco importante foi a doação de todo o Mackenzie pela Presbyterian Church United States of America para a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos anos 60. Um momento muito importante nessa caminhada aconteceu em 1961, com a doação do maravilhoso patrimônio do Instituto Mackenzie pela Igreja Norte-Americana para a Igreja Brasileira. Então a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, PCUSA, doou, no final de 1961, a instituição inteira, todo o patrimônio, os imóveis, terrenos, edifícios, tudo, doou para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nestes últimos exatamente 60 anos, de 61 a 2021, nesses últimos 60 anos, o Mackenzie é uma instituição totalmente brasileira e pertencente à IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Os diplomas dos cursos superiores eram expedidos pela Universidade de Nova York. Foi então que, em 1952, o Mackenzie foi reconhecido como universidade pelo então presidente Getúlio Vargas. Nesses 150 anos de história, o Mackenzie tem se mantido fiel à sua confessionalidade, à sua tradição e à sua qualidade do ensino, padrões que têm feito a instituição alcançar notas de excelência no país. No ano 150 do Mackenzie, a IPP TV está quase chegando a 1 milhão de inscritos no YouTube. Então é uma bênção nós podemos estar compartilhando isso com vocês. O Mackenzie, nesses 150 anos, começou com uma pequena escola, na verdade uma família que começou educando seus filhos e os amigos dos seus filhos naquela localidade aqui, na verdade na Chácara Lane, aqui do lado, que depois se transformou na nossa escola americana e que hoje é o Mackenzie como nós o conhecemos. Então nós começamos com uma escola, caminhamos para uma faculdade, uma universidade, educando as pessoas, e hoje nós também cuidamos das pessoas com hospitais, inclusive temos hoje uma faculdade de medicina lá em Curitiba, os nossos hospitais também em Curitiba, lá em Dourados, né? Então essa é a transformação pela qual o Mackenzie passou. E em todo esse período nós nos mantivemos, graças ao nosso bom Deus, fiéis ao propósito inicial dos fundadores do Mackenzie, né? Que é manter a palavra de Deus aberta, propagando a palavra do Senhor a muitos corações, enfim. Esse é o Mackenzie de ontem, de hoje, e a gente tem esperança que ele continue assim. Além de ser guardiã da confessionalidade, a chancelaria tem sido um braço de apoio emocional e espiritual a toda a comunidade mackenzista. A chancelaria é escolhida como sendo a representação diária e contínua da Igreja Presbiteriana do Brasil na instituição, para que o Mackenzie se mantenha como sendo originalmente aquilo que ele foi destinado a ser, ou seja, uma instituição que tem como missão cuidar e educar o ser humano feito à imagem de Deus para o exercício da cidadania plena num ambiente de fé cristã reformada. Alunos, professores, profissionais de saúde, pacientes,
gestores, colaboradores do Mackenzie são assistidos pelos nossos capelães nas mais diversas unidades que o Mackenzie tem tanto de educação como de saúde. E esse serviço é um serviço de acolhimento, de pastoreio mesmo. Os capelães são ministros presbiterianos que estão em todos os colégios, hospitais e na instituição de um modo geral, tanto em atuação presencial como atuação híbrida, por meio das plataformas virtuais, digitais, para ouvir, acolher, orar, ter uma palavra amiga e servir através de eventos também que a capelania do Mackenzie oferece. A importância da educação vai além da transmissão de conhecimento teórico das disciplinas. Ela contribui para a formação cidadã dos estudantes e promove a transformação do meio social para o bem comum. E é por isso que o Mackenzie proporciona aos alunos vivências em diversas áreas. Então o Mackenzie é uma universidade que não cuida somente da perspectiva do ensino, não é? E do hard skills, mas tem trabalhado em soft skills também, em formar o jovem para que ele tenha boas competências no campo da ética, no campo da liderança, no campo da preocupação com o meio ambiente, com relação com o ser, com a outra pessoa. Então nós estamos investindo aqui num ser humano que a gente diz assim, num ser humano por inteiro. Então, claro, se eu estiver cuidando de 8, se eu puder cuidar de 10, se eu puder cuidar de 15, vai ser uma alegria para a gente. Aqui no Mackenzie nós gostamos de jovens e nós gostamos de vidas. E a educação transforma. Tenho certeza absoluta que as experiências aqui de quem entra, elas são muito positivas. As pessoas saem com saudade do Mackenzie. Sim, nós temos o Sistema Mackenzie de Ensino. E esse sistema de ensino é um sistema muito especial, sim. Além dele garantir os conteúdos estruturantes, essenciais, que estão na nossa base comum curricular, né? Nós cumprimos com tudo que a legislação hoje que rege a educação no Brasil solicita, né? Com excelência, com conteúdo de excelência. Nós também temos o olhar da cosmovisão cristã nesse material. Então, é um material que avalia, né? Existe uma revisão teológico-filosófica que avalia esses conteúdos que vão ser compartilhados nos livros. Muitas vezes existe uma integração com a palavra de Deus, com o que a Bíblia diz sobre determinado conteúdo, né? Então, para a abordagem toda no ensino ser cristocêntrica. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É isso mesmo. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, né? Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou aonde você desenvolve coisas novas, não é? A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, o que é muito importante, quem já fez uma reforma sabe disso, a qualidade é crucial, né? A Qualivinil, além de ter essa qualidade, ela pode ser encontrada muito pertinho da sua casa. Ou se não tiver uma loja pertinho da sua casa, no próprio site, qualivinil.com.br. Então fica a nossa dica de hoje aqui para você se inspirar, transformar, decorar, use Qualivinil. Muito bom, né? E vamos lá para mais uma notícia. O Procon de São Paulo e a Universidade Zumbi dos Palmares firmaram parceria para combater o racismo nas relações de consumo. O principal objetivo do acordo é melhorar as relações de consumo, fortalecendo as ações de prevenção e fiscalização de práticas discriminatórias por motivo racial. Uma pesquisa realizada em 2019 mostrou que 65% dos entrevistados que se declararam negros sofreram discriminação. O Procon Racial é uma ação do governo do estado de São Paulo através do Procon com a Universidade Zumbi dos Palmares, pela qual foi criado um site específico para denúncias através do Procon SP. Acessando o site Procon SP, lá estará o ícone Procon Racial, por meio do qual poderão ser feitas denúncias sobre discriminação racial no comércio. Além da criação desse canal específico de denúncias,
Haverá um núcleo atuando na capital com uma viatura e fiscais, pronto para agir no caso de denúncias, por exemplo, pessoas estão sendo revistadas desnecessariamente, constrangidas pela segurança do local. A ação foi proposta pela Universidade Zumbi dos Palmares, que vai fornecer as informações necessárias para que a equipe do órgão de defesa do consumidor possa desenvolver o trabalho. A universidade também vai oferecer atendimento jurídico e psicológico para os consumidores vítimas de discriminação nas relações de consumo. Para o reitor, a parceria fortalece o direito à cidadania. Eu acho que nós damos um passo importante, necessário, oportuno, devido, e com isso a gente vai ajudar para que esse direito de cidadania possa ser mais do que um princípio, possa ser uma prática. A legislação brasileira estabelece que racismo é um crime que não prescreve, com punição prevista para os estabelecimentos que cometerem o delito. O estabelecimento que infringir será multado, a multa pode chegar até R$10.960.000, e se houver um racismo escancarado que configure crime, haverá comunicação também à Divisão de Crimes contra o Consumidor, à Divisão de Crimes Raciais, para que seja apurado o crime, já que racismo é crime imprescritível em nossa legislação. Muito bom, isso é só uma provinha do que o Notícias do Bem traz para você, né? Depois que acaba o Manhã IPP, aí tem o Notícias do Bem ao vivo para você. E agora nós vamos conversar, chegou a hora mais legal, que é a conversa com o nosso convidado do dia. E hoje, sabe quem vai falar com a gente? Nosso querido Guilherme Iamarino. Ele é teólogo em formação, membro da equipe pastoral IP Alfa, candidato ao ministério. Olha que legal! Compositor e cantor, e também escritor e apresentador de podcast da Contemporânea. E também, muito importante, marido da Isabela e pai da Catarina. Vamos lá conversar com o nosso querido Guilherme Iamarino. Agora sim, Guilherme Iamarino, obrigada por ter aceitado, Gui, tá mais uma vez com a gente aqui, nos enriquecendo, agora não só mais com música, né, gente? Agora com livro, né, que é grande novidade aí. É uma novidade. Alguns que me conhecem há mais tempo e me seguem há mais tempo já falam assim, já tá na hora, né? Porque sabem que eu escrevo, eu gosto muito de escrever, tanto artigos mais teológicos, quanto também histórias como essa que a gente vai falar. E aí chegou a hora de publicar alguma coisinha. Que bom que você não enterrou seus talentos. Estamos muito felizes. Eu comecei a ler, já estou envolvida com a história. Legal. E para quem não sabe, Guilherme Iamarino escreveu um livro, né? Que daqui a pouco vai vir mais novidades aí. Lanterna de Mar. Conta pra gente, Gui. Eu tenho várias perguntas, mas fala um pouquinho do livro no geral, depois eu vou fazendo as outras perguntas. O livro é uma ficção, uma história, um conto, é um conto curto. Então, para quem está falando assim, é uma história grande, que nem um livro do Senhor dos Anéis, ou um livro dos Miseráveis, que você fica meses lendo. Não, uma história que você consegue, em 1 hora, 2 horas, ler inteiramente, assim. E aí, a ideia surgiu de publicar esse conto. Era um conto muito menor, eu tinha publicado ele na internet, naquele site, blog, o Medium, sabe? Uma versão dele bem pequenininha, de 10 minutos de leitura, e aí eu resolvi expandir ela, criar uma história um pouco mais complexa, maior e tal, para uma leitura mais cuidadosa disso, e aí a gente resolveu publicar ele. Para ter bons contos de ficção, né? Uma boa história bem contada, ela acaba atiçando o teu imaginário, sabe? Isso é bem legal, eu gosto muito disso e dessa conversa e tal. A gente faz isso com música, né? A gente percebe que a música ela consegue levar a gente para lugares que a gente não iria sozinho, mas um bom livro, uma boa história também, né? É verdade. E com os princípios, valores, né? Conta pra gente como é que você colocou aí nessa história. Se quiser contar um pouco da história sem dar spoiler, né? Tá. Porque eu quero ler o livro. Eu sou muito fã de ficção. Então, eu leio ficção científica, eu leio fantasia, dramas policiais. Eu gosto muito de ler ficção, né? Acho que é
para alguém, no meu caso, né, eu sou músico, um pastor que tem que montar sermão e tudo mais, então isso auxilia muito a nossa imaginação, isso auxilia muito no jeito que a gente entende o mundo, né, porque você vai colocar lá um óculos e ver o mundo com os olhos do autor, né, ver como é que ele conta a história, ver como é que ele percebe essas coisas. E a parte de contar histórias, eu acho que faz todo sentido com a gente cristão, uma vez que Jesus, quando passou aqui, contou parábolas, né? Então, ele ensinando seus discípulos, uma das formas pedagógicas de Cristo foi contar boas histórias. Então, por trás de uma boa história sempre tem algum ensinamento, sempre tem alguma conclusão, sempre tem um quê ali, por mais subjetivo que seja, que faz a gente pensar. Que faz a gente, inclusive, lembrar, depois que passar dias, anos, quem sabe, aconteceu alguma coisa na sua vida, você fala, nossa, naquela história aconteceu isso e aquele personagem fez isso quando a fidelidade foi requerida, quando ele precisou se lembrar da esperança e tal. E as boas histórias, elas vêm e começam a ficar dando solidez para o nosso coração, né? E a gente acessa elas nos momentos oportunos. Então, eu penso que a ficção, a escrita dessa forma narrativa e tal, tem muita vantagem por causa disso. Eu sempre quis me aventurar nisso também. Falei, uma vez que eu faço música e poesia e tudo mais, não é algo tão distante eu criar histórias, da mesma forma que eu componho as canções. E aí sempre me escrevi uma história ou outra e tal, e agora surgiu a ideia de publicar uma história sobre fidelidade. Uma história sobre manter a chama acesa, né? O livro chama Lanterna de Mar. E eu escrevi a primeira versão dessa história bem naquele momento da pandemia que tudo fechou. E a gente tinha que ir na igreja todo final de semana, ligar as câmeras, ficar falando, pregando para a câmera, tocando para a câmera, sem ninguém ver. Então parecia assim, um trabalho muito inóspito, muito solitário, um trabalho difícil, que você tinha que fazer isso. Você tinha que ir lá, você tinha que sair da casa, que estava todo mundo com medo de sair de casa, né? Você tinha que sair de lá, ir até a igreja, fazer todo aquele processo, sem saber o que vai acontecer, mas sempre manter, a gente não podia parar. Aí surgiu essa história, assim, que é sobre a história de uma família que vive num farol, bem isolado, lá na Islândia, todo aquele terreno frio, perto do mar, com chuva, com neve, e a família tem que manter o farol aceso, que é a grande lanterna de mar, né? Um outro nome para um farol. E ela tem que manter aceso toda vez, porque se falhar, algum navegante que está ali que precisa da luz pode acabar se machucando. E aí tem todo o desfecho, né? Eu já fiquei ontem à noite, já fiquei pesquisando, lendo, eu não vou contar porque eu já sei de algumas coisas, mas é muito interessante. Está no Kindle, né, também? Está no Kindle. Eu publiquei só digitalmente, não tem a versão física ainda, então... Ainda? Ainda. Quem sabe um dia, né? Né? E audiobook também, quem sabe, né? Quem sabe um dia. Tá vindo com força aí dos autores mesmo narrarem, tá muito bonito isso, quem sabe. Muito legal, são planos aí, e sonhos que a gente fica... Se Deus quiser, a gente quer, se Ele não quiser, a gente não quer também, né? Eu falo assim. A gente vai onde Ele está indo. É verdade, é verdade. Mas que bênção. E como que foi o desafio porque assim, você está acostumado, música, você já pegou o jeito de fazer, talvez um jeitinho, por mais que sempre venha novidade por parte de Deus, né? Daquilo que Ele dá para vocês, que Ele usa vocês. Como que foi o desafio para você escrever um livro? O que você sentiu de mais desafiador, assim? Como toda a área da arte, né? Você tem que acostumar com os trejeitos que isso precisa acontecer. Então, por exemplo, eu tenho... em oração, a gente está meditando e tal, e sente que, Deus está me direcionando para essa parte, eu vou publicar esse livro, eu vou contar essa história, isso é algo que Deus me deu, que eu acho que faria bem para outras pessoas, que serviria bem a outras pessoas, né? A gente faz isso com a música. Eu penso dessa forma. Se Deus tem me dado isso, me deu talento, me deu a qualidade de desenvolver isso, de gravar, de publicar e tudo mais, é algo para eu compartilhar com outros e deixar que a mesma coisa que me abençoa primeiramente, abençoe outros. Então, o mesmo processo acontece. Uma história que me abençoou primeiro, uma história que mexeu comigo primeiro, que abalou algumas estruturas, que corrigiu alguns erros meus e vai dar esperança também, primeiro a mim e a partir disso para os outros, né? Deus ensina a gente a compartilhar isso. Só que entre o falar a mim e também falar a você, por exemplo, eu preciso comunicar isso da maneira correta.
talvez para o livro é a coisa mais difícil que tem, porque eu tenho que escrever certinho, eu tenho que ter um bom editor, eu tenho que corrigir o português, eu tenho que colocar a história numa cadência que não só eu entenda, mas que outro entenda. Uma música, ela tem as suas complexidades, mas para mim, que estudei música a vida toda, é mais simples, mas eu não estudei literatura a vida toda, sabe? E aí foi esse o maior desafio, de eu conseguir, através dos parágrafos, das construções, das frases, do tempo de leitura, medir isso direitinho para que fosse uma história que, lógico, na minha cabeça funciona, mas precisa funcionar na cabeça dos outros. Eu preciso conseguir capturar a imaginação da outra pessoa que ela está lendo, né? Dela conseguir visualizar a mesma coisa que eu visualizei quando pensei a história. Que coisa linda. Você acha que que pode se tornar um trama a música com a literatura e te levar mais profundo na arte? Eu acho que sim, acho que se completam as coisas, né? Eu sou muito fã do trabalho, tanto do Tolkien quanto do Lewis, né? George MacDonald também, um pouco mais velho que os dois, e eles pensam dessa forma, né? Você trabalhar com o imaginário da outra pessoa, você conseguir capturar o imaginário da outra pessoa para ensinar grandes coisas. Então, tanto o Lewis quanto o Tolkien vão trazer conceitos que são pesados até, conceitos dramáticos, conceitos de vida e tal, eles suavizam isso, não tornando menores nem nada, mas suavizando para que outras pessoas consigam capturar a mesma essência, sabe? Então é muito importante, acho que só vai contribuir, faz parte de todo mundo, quando a gente quer contar uma boa história, a gente aprender a comunicar essa boa história, né? Você aprender a contar a história de um jeito que o outro consiga entender, compreender e viver. Um pastor, quando está elaborando um sermão, é a mesma coisa. Qualquer um de nós, quando está preparando uma aula de escola dominical, por exemplo, você vai pensar, pô, o que aconteceu comigo, o que eu aprendi e o que eu comecei a mudar na minha vida com esse tema que eu quero passar. E aí você vai ajustar isso para que a outra pessoa também consiga aprender, consiga mudar, consiga aplicar isso. Então esse é o desafio de qualquer área da comunicação, né? E acho que quanto mais áreas a gente conhecer e trabalhar, melhor a gente vai ficando e nessa de comunicar a verdade, né? E isso eu estava pensando aqui que você está falando da música, do livro, e eu lembrei que tem uma princesinha também na família, né? E eu fiquei pensando, gente do céu, juntando tudo isso assim, o que você percebe de Deus nisso, Gui? Que isso deve ser muito, muito forte, né? A nossa filha nasceu dia 1 de dezembro, né? Ai, meu Deus, fico emocionada já. Aí fica a Isabela, minha esposa, e a gente ficou olhando ela e falou assim, nossa, como é que pode algo tão bonito sair de nós dois, assim? Como é que pode, assim, algo tão perfeito Eu já ouvi e muitos crescendo? pais falando isso. É maravilhoso, assim, acho que só aprofunda no conhecimento, porque pensa o seguinte, o que é a encarnação de Cristo? É Deus resolvendo contar a história de todo o universo através de um bebê. Então, um bebê que tem um universo nas mãos está ali numa manjedoura, sabe? Está ali numa estrebaria. E vive uma vida num ser tão pequenininho que vai se desenvolvendo, sabe? Alguém já disse uma coisa muito parecida com isso, que foi um filósofo do século XIX chamado Glenn Kaiser Chesterton. Ele falou o seguinte, a gente consegue apresentar conceitos grandiosos quando a gente tem janelas pequenas. Por exemplo, eu quero contar uma história de um dragão, mas eu não consigo mostrar um dragão em tamanho real. Hoje a gente consegue com tecnologia, eu faço CGI, coloco no computador e tudo mais, mas antigamente você tinha que fazer um teatro de marionetes. Você tinha lá uma pequena janela, você fazia um dragão em miniatura de papel, por exemplo, e iria mostrar lá para você conseguir contar uma grande história. Então, o que acontece quando Deus envia Cristo? Ele simplesmente envia Cristo como um bebê para contar a grande história do mundo. E ali Jesus começa a recontar outras grandes histórias. Um pai tinha 2 filhos. Olha só, tinha uns trabalhadores na vinha. Olha só, tinha o rico e o Lázaro. E ele vai contando grandes histórias de uma forma simples, cotidiana, para apresentar para a gente o grande universo de Deus, sabe? Isso é muito importante. Aí quando eu olho para Catarina, para fazer todo esse resumo dessa digressão aqui, quando eu olho para Catarina pequenininha assim, eu aprendo mais sobre o amor de Deus, que é gigantesco, sabe? Quando eu vejo os olhinhos delas pequenininhos abrindo assim, ainda não tem a cor definida, né? Eu vejo que Deus está contando a sua grande história através dessa pequena coisa, sabe?
E aí tudo, para mim, tudo se conecta com a música, com as histórias que a gente escreve, quer contar, com o cotidiano nosso. Eu acho que tudo tem a ver, sabe? E aí a gente aprende a ver a beleza de Deus nessas coisas pequenas. E a questão de ser pai também é muito forte, Nossa, né? Você muito. entende muito mais. Eu já ouvi pais que se tornaram pais recentemente falarem que você entende muito mais o amor do pai, Com de Deus por a gente, né? Quando você se torna pai. Com certeza. Deve ser muito forte, né? É engraçado falar, porque a gente sempre fica falando assim, a gente sabe de cabeça. E talvez essa seja uma das poucas coisas que é só quando você vive que você acaba dando conta de realmente conhecer, sabe? É uma coisa que você sempre espera que aconteça, é uma coisa que você sempre vê os outros e tal. Não é como você começa a entender profundamente o amor de Deus, porque é tudo, cara. A criança, ela é totalmente dependente da gente. E a gente começa a entender, assim, a relação de Deus com a gente, porque a Catarina, ela não faz nada sem a Isabela e sem a minha, assim. Ela não consegue nem se mexer direito. E aí a gente percebe que a gente também não consegue se mexer direito se não for Deus, né? Olha que mensagem forte, a total dependência do Senhor, né? Que coisa linda. Quem sabe não vem umas ficções sobre infantis, isso, né? Umas ficções. Oh, meu Deus! E é uma coisa que a gente fica empolgado, né? Porque eu pensando na Catarina, assim, ela vai precisar de boas histórias no crescimento dela. Eu tava pensando nisso, você sentado, conversando, contando histórias para ela, né? Imagina quantas não vão surgindo, assim, de uma vida real, né? Porque as histórias, elas são importantes. A gente tem mais facilidade de se conectar quando a gente é criança com as histórias, porque os nossos pais contaram histórias, né? A gente cresceu na escola dominical ouvindo as histórias, as grandes histórias do Antigo Testamento, as parábolas de Jesus, ou então outras histórias que criam para explicar conceitos do Evangelho, né? Como tem tantas histórias. O próprio C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia, e outros autores também têm escrito histórias que vão ensinando para a gente valores bíblicos, e de certa forma a Lanterna de Mar também é uma dessas histórias. E é importante porque passa assim, os pais que eu conheço fazem isso, e eu também o farei. Tem um momento da vida da criança que você senta com ela, deixa eu contar uma história para você, e você vai envolvendo, e envolve tanto nessa contação de história, de você conseguir capturar a imaginação da criança e fazer ela pensar, mas o que vai acontecer depois? Não, mas espera aí, depois é amanhã, vamos parar aqui agora e tal, que gerar curiosidade, isso tudo é muito importante, e é importante pra gente depois que a gente ficar velho também, a gente não pode perder isso, né? Não pode. Eu lembro de um programa que a gente fez com o Jonas Madureira, e ele foi sobre imaginação. Sim. Fortíssimo, porque ele falou, a fé é um exercício de imaginação. Sim. Porque a gente não enxerga, né? É crer sem ver, né? Sim. É um próprio exercício de imaginação. E o Jonas Madureira fala bastante disso, da arte, também da importância da arte, de trazer o belo, né? Enfim. Porque a gente faz, como se fosse uma gestão da esperança. Então, por exemplo, eu tenho esperança cristã, nós já sabemos o que vai acontecer. Eu sei que Cristo vencerá todas as coisas. Eu sei que Ele vai resolver tudo no futuro. O que eu tenho que fazer é olhar para esse futuro e deixar esse futuro moldar o meu presente. Quando eu pego boas histórias dessas, são exercícios de imaginação que vão ensinando o meu coração a entender melhor esse futuro e moldar esse futuro de acordo com, entendeu? Qual é a verdade de Cristo? Qual é a verdade do Evangelho? Então eu vou exercitar a minha imaginação para que isso realmente molde o meu presente. Não deixe o meu presente ser moldado a um futuro inexistente. Porque quando eu tenho muita ansiedade, ou quando eu tenho, talvez eu perco o foco do Evangelho e tudo mais, eu vou criar um futuro que não é o futuro que Deus contou. E aí vem eu ficar meio nervoso aqui nesse presente, eu ficar angustiado e tal. Então essas histórias, e boas histórias como as do Emílio, que ele escreveu Um Ano de Histórias, como tantos outros autores que tem, vão ensinando pra gente que é possível sim exercitar a imaginação e ter esperança. É verdade. E Gui, a gente tem a foto do seu livro aí, vamos pedir para mostrar aqui, que eu trouxe ele muito bonito também. Trouxe, tá porque no Kindle também, quem tem um Kindle como esse vai conseguir ler, ó. Ótimo. Ai, assim, como tá bonita a capa aqui. Como é que você desenvolveu a capa? Vamos ver, daqui a pouco a gente põe aí na tela a foto. A gente
contratou um artista para fazer, né? O Carlos Ursão, esse é o nome de artista dele. Ele é um cara muito bom, ele faz ilustrações e tal, então a gente contratou ele para fazer. A ideia era fazer um farol, né? A história se passa num farol. Eu pedi, cara, faz um farol, e ele iluminando lá um mar distante. Tem alguns easter eggs na capa que quem for ler a história vai depois reconhecer e tal. Legal. E aí é a ideia de ser algo bem ilustrativo, assim, e ser um pouco, ao mesmo tempo que passando a beleza do farol, ele ter essas cores bem fortes, assim. E o farol, ele traz uma força, né? Tem um simbolismo do farol muito, muito interessante, né? Eu sempre gostei de farol. Ali aparecendo. Ai, que coisa linda que ficou essa capa, Guilherme do céu. Eu sempre gostei muito de faróis. Olha, assim. tem outro lá atrás. Sim, esse é o easter egg que eu falei. Quem lê o livro vai entender por que tem um lá atrás, assim. Que legal. Ele é um farol meio antigo, você vê que tem ali os musguinhos, assim, em volta dele e tal. Ficou um negócio bem legal. Legal. E lembrei de duas músicas que tem a ver com o farol, que tem a ver com o barco, o vento balançou meu barco em alto mar. Aquela, né, antiga, aquela música, sei lá, nem sei se costumo tocar aqui na igreja, mas ela é bonita, né? E traz essa coisa de força do farol, dali firme, o mar forte. E o farol ali resistindo à intempérie do tempo, resistindo à chuva, à tempestade e cumprindo a sua função, né? O farol ele tem uma função muito específica. O farol ele precisa iluminar e avisar os navegantes do vento, dos perigos do mar e etc. Então, se o farol falhar, talvez os que estão navegando ali vão bater nas rochas, vão não ficar atentos para as tempestades e tudo mais. Então, é muito importante a função de um farol. Eu já estou querendo tirar várias conclusões aqui no livro, eu estou curiosa, eu vou terminar hoje esse livro sem falta. Mas e vem cá, por que lanterna e não farol no nome? É que farol eu achei que ia ficar muito óbvio. Muito óbvio. Aí eu procurei outros nomes para falar a mesma coisa. Muito. Porque a gente precisa fazer isso. Na ficção isso é um exercício interessante. Eu preciso encontrar outras maneiras de dizer a mesma coisa sem ser tão óbvio. Porque, por exemplo, se eu poderia escrever um livro sobre fidelidade, sobre compromisso, sobre manter acesa a chama do evangelho, por exemplo, que talvez seja a conclusão desse livro, assim, tipo a conclusão prática. Eu preciso ser fiel no meu trabalho como alguém que vai proclamar o evangelho. Para sempre. Essa é a função nossa na nossa vida. Eu poderia escrever um livro sobre isso, como já tem, e é excelente eu fazer isso de maneira prática. Agora, o que eu quis fazer é, talvez tenha alguma outra forma de eu dizer a mesma coisa com uma história, a mesma coisa com outro nome, a mesma coisa com outro estilo narrativo, e aí foi isso que aconteceu. De não fazer, como eu vou chamar? Farol. Não, vai chamar Lanterna de Mar, que é um outro nome para a mesma coisa. Sabe o que... eu nem sei, talvez já tenha até, mas fiquei pensando, ficar lendo. Tem escritores que fazem agora uma playlist para ficar lendo. Já pensou uma playlist do Sola? Já pode criar umas composições. Já pode ter uma playlist para ficar ouvindo a música, lendo o livro, né, Lanterna de Mar, com música do Projeto Sola. Já pensou? E falando em Projeto Sola, Gui, conta pra gente como que tá aí o Projeto Sola, quais são os projetos agora, Esse ano vai ser um ano muito especial, porque graças a Deus a gente vai conseguir realizar a turnê. Né? Eu lembro de ter vindo aqui falar que a turnê não ia acontecer mais, porque a gente estava atrasando, a gente não sabia quando poderia, e aí ficou essa novela, né? Será que a gente vai conseguir realizar o show? Será que não vai conseguir? As casas de show não estavam abertas, ou não estavam abertas em 100%, e graças a Deus a gente teve locais que já esgotou o ingresso. Sim. E aí como é que você vai fazer? Vai abrir 50% só? O que vai fazer? Então a gente estava esperando o momento certo, e 2022 veio e até agora tá tudo certo. Vai rolar em março os shows, 10 cidades, a partir de março até mais ou menos o meio de abril. A gente conseguiu remarcar todos os teatros que não conseguiu remarcar, a gente achou um outro local para fazer, deu tudo certo, assim, tá finalmente rolando. Então 2022, esse primeiro semestre vai ter a turnê nossa. Se Deus quiser, porque agora essa pandemia está querendo dar as caras de novo, né? Tomara que não. Deus está no controle, né? Com certeza. A gente pode descansar. Nós estamos aí bem
descansados nele. Ai, graças a Deus. Vai acontecer o que ele quiser. Até agora está marcado, né? Dia 26 de março é aqui em São Paulo. Ah, é? Isso, vai Mas ser... tem ingresso ainda? Porque tem eu ingresso queria com ainda. meu marido no Rio já tinha acabado. Não, Graças Rio a Deus esgotou. também, né? Aí em São Paulo ainda tem ingresso, vai ser ali no Mackenzie. Legal. No Teatro Rui Barbosa. Vai ser bem legal. E sabe o que é interessante, Gui, falando dessa questão de acabar os ingressos? Eu estava conversando com a FAD, do Preto no Branco. Sim. E a gente estava falando disso, de valorizar o artista cristão, né? Porque às vezes fica com defesa para pagar, porque é banda, né, de igreja, não quer pagar. E talvez vocês não sintam tanto isso, porque já tem um trabalho mais conhecido, mas é importante valorizar, porque é o Sim. dom, mas é o trabalho também da pessoa, né? A gente não está enriquecendo com isso, primeiro. E também tem um monte de coisas que a gente precisa pagar, né? Você precisa pagar o teatro, você paga os músicos que você contrata, a equipe que trabalha, e paga assim. Tem que honrar essas pessoas. Então, a gente está pagando mesmo. A gente não está falando para ele doar o seu trabalho. Para a gente não faz muito sentido. E é uma coisa que todo mundo tá ali curtindo. E quem acredita no trabalho já entende, ó, vamos lá, vamos ajudar, vamos ir para cima junto, sabe? E é uma comunidade que vai se formando, de pessoas que gostam do Sola, que querem apoiar esse trabalho, que acreditando nesse trabalho fazem a gente ir mais longe, né? Então, se eu encontro algo que eu acho bom... É tipo um missionário, né? É como se fosse. É que nem os missionários aqui que eu tenho que enviar, a TV, né? Exatamente. Tem tudo um custo, exatamente. E quanto mais nós ajudarmos, mais esse missionário vai conseguir ir longe. Da mesma forma, se a gente encontra um artista, alguém que é cristão, que nós acreditamos no trabalho dele, que ele faz com talento, com humildade, servindo a igreja, participando da igreja, exatamente, com temor ao Senhor, submisso ali à igreja local, e está ali participando da igreja local, nós precisamos acreditar neles. E talvez uma maneira prática que a gente tenha é pagar um show, sabe? É escutar no Spotify, favoritar ali, tem várias outras coisas, né? Compartilhar com alguém e tal. E aí se a gente fica reclamando, não, mas esse show deveria ser gratuito, que às vezes tem umas reclamações dessas, né? Não deveria pagar e tal. Mas daí como que esse artista chegará mais longe? E falará a mais pessoas. E se a gente acredita e a gente quer que isso aconteça, né? Pô, eu sempre quis que acontecesse com os artistas que eu gostasse, que eles fossem conhecidos por outras pessoas. Por outras pessoas na minha própria igreja e também por pessoas que não são da igreja, por amigos meus da escola e tal. Agora, se eu acreditar nesse trabalho e ir no show e tudo mais, é uma das formas que a gente tem prática de contribuir com o trabalho dos artistas. Imagina, eu venho lá do interior do Rio Grande do Sul, quem desse que um dia meus amigos lá pudessem ouvir o Projeto Sola lá, presencial, é gostoso, né? A gente fala sério. Quem sabe um dia, né? Lá em Teutônia. Quem sabe um dia. Muito bom. O Gui, tem uma coisa sobre a escrita que eu gostaria que você falasse, né? Como a escrita, ela exercita a solidificação dos pontos importantes e verdadeiros da nossa fé, né? Sim, é sempre um desafio. Quando, por exemplo, tratando de duas coisas, né? Tanto a poesia de uma música quanto uma história, como essa, Lanterna de Mar, e as outras que vão surgindo assim no meio do caminho, eu preciso entender que é o Guilherme escrevendo. E como sou eu escrevendo, Deus está trabalhando em mim pontos importantes, me amadurecendo, me ensinando, e essas coisas, as músicas, os livros, eles vão ser resultados do crescimento que Deus tem produzido em mim, vão ser frutos do que Deus está fazendo na minha vida. Então eu preciso de alguma maneira colocá-los, sabe? E quando eu escrevo, seja uma música, seja um livro como esse, vão aparecer as coisas que eu estou aprendendo, vão aparecer as coisas importantes sobre o evangelho ali, talvez não descaradamente em alguns casos, né? No caso do Lanterna de Mar é algo mais subjetivo, porque está dentro de uma história e está ali, e você vai percebendo, e aí você pensa, nossa, isso que ele falou é aquilo, não está tão literal, está mais escondidinho, está mais ali alinhado com a história e tal, mas está ali, sabe? Porque faz parte de quem Deus moldou, sabe? Faz parte do autor que Deus está trabalhando e, consequentemente, a obra desse autor, essa é uma pseudo-criação minha, né? Uma subcriação ali, um universo que está surgindo a partir do Guilherme, mas antes de ser a partir do Guilherme, é Deus trabalhando na minha vida e Deus fazendo com que eu criasse outra coisa, né?
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é muito forte. Eu li um livro, acho que foi do Timothy Keller, comecei a ler, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu não eu sei também. Ai, não consigo, eu já tentei me policiar, mas não deu. Mas aí não terminei de ler esse, mas eu vou terminar de ler hoje ainda. O Timothy Keller falou Guerra de Palavras. E aí ele falou que o dom dele era o que Deus usava para ele ter mais dificuldade. Por exemplo, ele era ótimo na comunicação, do trabalho dele na comunicação, mas em casa ele não era bom, ele brigava com a esposa e tinha isso. E, gente, eu me identifiquei muito com isso. Não por, né, mas porque eu casei, né, recentemente, e aí a gente viu que a comunicação é muito importante. Sim. E não tem como, você tem que alinhar ela em algum momento. Sim. E aí eu vi que muita gente me elogiava na comunicação, né, fala, nossa, você é uma boa comunicadora e tal, só que eu falava, eu não sabe de nada. Como Deus trabalha por trás. Eu me identifiquei muito com isso que você falou. Como Deus trabalha na gente, nos bastidores, né, só a gente sabe disso, né. Trabalha muito, porque toda história, eu falo isso por mim, assim, talvez com outras pessoas seja um pouco diferente, não sei. Mas no meu lado, assim, toda história, toda música vem de algo que Deus trabalhou muito no meu coração. E acontece, acho que em 3 fases. Assim. Tem a fase antes da história, que Deus está trabalhando alguma coisa, Deus está me incomodando, está me ensinando. Tem a fase durante a escrita, porque às vezes você acha assim, mas já aprendi isso. Mas daí durante a escrita ou durante a composição você vai ter que aprender de novo. Porque às vezes você acha que aprendeu, sou o homem perfeito. Não. Deus ainda está ensinando. E tem o depois, que Deus ainda continua ensinando no nosso coração. É tão forte que ele é Deus de história, tem começo, meio e fim, né, Gui? Olha que forte. Uma música que lá atrás eu compus, e ela falou comigo lá atrás, Deus trabalhou comigo lá atrás. Durante o processo de gravação, Deus fala de novo. E depois, Deus vai continuar falando isso. Quantas vezes isso aconteceu? Isso aconteceu com esse livro recentemente, Lanterna de Mar. Lá atrás, no começo da pandemia, foi quando eu comecei a conceber a história. Aí, durante o processo de escrita, eu fui pensando a mesma coisa. Deus trabalhou comigo a mesma coisa de uma outra maneira. E aí, depois que publicou, quando está aqui no Kindle, eu falei assim, deixa eu ler aqui, deixa eu ver como é que ficou e tudo mais. Deus trabalhou de novo. Você vê que interessante. Dá para tirar várias coisas desse comentário, né? Deus que não fica o mesmo, sempre se renovando, né? Sempre com novidade de vida, né? E é ilusão a gente achar que a gente já aprendeu tudo. Isso. Deus sempre vai dar uma rasteira na gente e vai falar assim, não, você não aprendeu tudo. Você precisa aprender mais. E tem tanta coisa, né? Uma vida é pouco, né? Com certeza. Uma vida é pouco. Olha a gente querendo falar, falar, né? Que coisa linda, eu me identifiquei muito. Meu Deus do céu. Ô Gui, e me diz uma coisa. Já tem testemunho, já tem algum feedback, assim, de alguém que leu e diz, poxa, falou demais comigo, algum que te marcou, assim? Tem. Na própria Amazon, quando você abre, tem algumas pessoas que avaliaram e falaram, nossa, me chamou a atenção nisso, me chamou a atenção aquilo. Eu acabei mandando para algumas pessoas para lerem antes, para verem se, tipo, é legal a história, eu posso publicar, você acha que eu tô falando alguma besteira Sempre e tudo mais? Isso, né? Não tem como, tem que fazer. Amigos, né? E aí algumas pessoas falaram assim, isso me ajudou muito. Eu não contei essa história que eu contei antes, de que eu que eu concebi a história no momento de pandemia, por causa disso, não contei. Alguns falaram exatamente isso. Nossa, isso me fez lembrar a época que a gente tinha que fazer isso me fez lembrar o trabalho pastoral, por exemplo. Isso me fez lembrar o trabalho de um missionário. Isso me fez lembrar o quanto a gente tem que ser fiel ao nosso trabalho. Porque tem algumas discussões assim no livro, sabe? Então, eu não vou dar os spoilers do livro, mas acho que isso pode ajudar na leitura. Essa discussão sobre ser fiel no nosso trabalho, ela é muito importante, porque a gente está num momento que a gente é super infiel às coisas. A partir do momento que isso não é mais, não estou mais feliz, mas acho que não estou mais satisfeito, a gente pega e muda, a gente não consegue ser constante nas coisas. E essa é uma história sobre fidelidade, constância. Eita, Deus fala. Olha só, sabe o que eu estava pensando aqui quando você estava falando? Que é muito interessante que uma música você escreve e quando você vê a música, Deus falando com tantas pessoas através da música, tipo, sendo uma oração praticamente, né? É muito forte. Você vê que vai muito além do que você conseguiria fazer, né? O livro também tem isso, né? Tem isso. Você vê de se identificar com a história e
é uma coisa muito de Deus mesmo, fazer uma pessoa sentir como se fosse escrito para ela e você, né? Eu tenho livros que eu gosto muito, que falam muito comigo, que eu me identifico com o personagem. Então, por exemplo, você está lendo uma grande história e tem os personagens ali do livro, sempre tem um personagem que você fala, cara, esse sou eu. E aí, os acontecimentos, o que o personagem pensa, o que ele fala, os problemas que ele passa, você se identifica e você acaba crescendo. Você acaba amadurecendo, sabe? Porque o autor, ele faz essa identificação ser tão intensa que sua imaginação é capturada completamente. E aí Deus vai trabalhando através dessas pequenas coisas também, né? Isso é graça comum de Deus, assim. E mesmo em autores que não são cristãos, você conseguir se identificar e você se vê ali de alguma maneira e Deus ir trabalhando para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, né? E aí quando tem autores que são cristãos, que conseguem mexer com as palavras para trabalhar essas grandes histórias, você cresce de acordo com o evangelho você já cresce focado nisso. Então, quantos livros do C.S. Lewis que você lê e você fala, nossa, aquele personagem lá, nossa, é muito parecido com o que aconteceu comigo, é igualzinho. A atitude do Edmundo ali, por exemplo, nossa, eu faço a mesma coisa. A atitude de uma Lúcia, a mesma coisa. Olha só o que aconteceu com o Eustáquio quando ele virou um dragão e tudo mais. E você ali, nessa história fictícia, acaba aprendendo sobre coisas muito reais, sabe? Exatamente. E sabe o que é impressionante? Que é muito difícil a gente se achar parecido com alguém. Aliás, nós não somos parecidos. Até a nossa impressão digital é diferente. E para se identificar de tal forma com uma história, né? É impressionante. Porque é só Cristo que nos leva para o nosso verdadeiro. Só em Cristo, né? Então, quanto mais verdade de Cristo tiver, mais a gente vai se identificar. Com certeza. E achar uma história parecida com a nossa. Porque você olha para alguém, você encontra alguém parecido com o Guilherme. Igual. Na realidade, é difícil fazer isso, né? Você não vai... Nossa, mas no máximo você fala assim, nossa, aconteceu igualzinho comigo. Mas essa identificação, ela para no fato. Ela não vem para a identidade. O livro ele consegue fazer ao contrário. Porque não é o mesmo fato. Você não virou um dragão como o Eustáquio virou. Você não enfrentou um exército lá da feiticeira branca. Você não foi jogar um anel na montanha da perdição, como o Frodo fez. Mas você se identifica com eles. Talvez muito mais com pessoas que são o mesmo fato. São fatos totalmente diferentes. Mas a identidade, ela parece que tem um pouco mais de poder, assim, nessa imaginação nossa. Eu creio que tem muito de Deus na imaginação. Muito, muito, creio muito. E uma das coisas... Ai, quase esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Até a voz... Né? Não é só a impressão digital que é única, a voz também é única, né? Cada um tem uma única, é muito forte isso. Meu Deus, o tempo está voando. Então, Gui, quem quiser saber mais sobre o livro, pode procurar aonde? Nós lançamos pelo Kindle, então lá na loja da Amazon, você entra na amazon.com.br e digita Lanterna de Mar, Guilherme e a Marina, na busca. Isso. Você digita na busca isso. Bússola de mar, bússola, né? Porque tem uma história que vai ter uma bússola. Já estou pensando nas outras aqui. Olha. E você digita na busca isso, você vai achar lá no livro. E se você tiver um dispositivo Kindle, você já vai conseguir ler lá de duas formas. Ou você compra o e-book, e aí você vai pagar R$ 7,99, que é o valor dele lá. Vai poder ler no seu Kindle, ou no seu celular, no aplicativo do Kindle, ou então no tablet, no computador, qualquer dispositivo que tenha o programa da Kindle. Ou, se você tem aquele serviço que eles pagam, que é o Kindle Unlimited, para você ler os livros de graça, já está lá disponível gratuitamente para você. Se você paga o Kindle Unlimited, você já tem o Lanterna de Mar, só falta baixar. Foi o que eu baixei, coisa boa, que demais. E... Nossa, estou muito feliz com mais essa obra, né, para edificar nossas vidas. Espero que muitas vidas sejam tocadas, Gui, com essa mensagem genuína que vocês vêm trazendo, né? Deus tem usado você, o Guilherme Andrade também, né? Mas agora você com o livro também. E que Deus te use muito, use a vida da Catarina, né, junto com a família, com a Isabela, né, também para inspirar aí mais histórias, né? Iluminar, né? Mais histórias. Quero te agradecer por ter vindo aqui dividir com a gente, né, esse momento tão não vou dizer mágico, porque mágico pode? Não, de magia não. Vamos ver um momento tão lúdico, não, um momento tão bonito, tão
bonito Legal. mesmo, tão forte, bonito, belo, como é a arte, né? Achei a palavra certa. Obrigada mesmo. E sabe o que eu quero pedir? Para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, os fãs do Sola, os Legal. fãs do Guilherme Amarino, fãs, né? Enfim, quem curte aí o trabalho, deixa uma mensagem. Bom, para quem gosta da gente do Sola, nós estamos muito animados com esse ano, nós estamos animadíssimos com a turnê. Eu espero que vocês possam estar no show, para quem é de São Paulo ou das outras regiões também, vocês estarem com a gente, vai ser um momento muito especial. Vai ser uma celebração saudosa de tudo que a gente já fez, com todas as músicas que a gente gosta, que Deus vai apresentando para a gente ao longo desse tempo, Deus foi trabalhando e tudo mais, é muito importante para a administração da esperança do nosso coração, porque realmente foi algo que provou nossa esperança. Todos esses tempos, todos os fecha, não fecha, teatro vai ou não vai, mas ao mesmo tempo que tudo ficou tão estável nesse mundo, Deus se manteve o mesmo. E Deus foi fiel e se provou fiel, e é nesse Deus que a gente crê, e nesse Deus que a gente é esse Deus que a gente proclama, né? E os shows vão ser sobre isso. E ao mesmo tempo, Lanterna de Mar é sobre isso, sobre o Deus fiel que permanece o mesmo, que conta as histórias ao nosso coração, que vão nos dando esperança, assim, até o dia que Ele venha, até o dia que essa primeira e última chama vai ser acesa. E aí quem lê o livro vai entender o que eu estou falando. Ai, que demais, que demais. Gui, ó, tá aparecendo aí Gui Amarino, Gui Amarino É o mesmo e I. Projeto Sola, é o mesmo I, né? Não tem Isso. dois Is. Muito bom. Para quem já tira um print aí, quem não segue ainda, ou já aproveita, já segue lá, né? Que vão postar novidades, né? Com certeza, em breve. Sempre. Novidades tanto de outros livros, em breve está legal. lançando outros, quanto mais novidades do Sola também. Ai, que delícia, coisa boa. Gente, a arte é muito bom, ficção cristã tá vindo com tudo. Deus tem usado, tem se manifestado em todas as áreas, né? Graças Com a Deus. certeza. Graças Que a bom, Deus. Gui. Mais uma vez, obrigada. Obrigado a você. E até a próxima, né? Até. Quando tiver novidade, traz aqui pra gente, tá? Vou trazer, Por favor. Vou mandar uma mensagem lá e falar assim, ó, vai sair tal. Ó, fresquinho no forno, viu? Por isso Muito que é bom bom. você assistir Manhã PP. Muito bom. Que bom. Obrigada, Gui. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho para você tomar uma aguinha, mas fica aí que tem mais coisa. Não acabou ainda, tem mais conteúdo aqui no Manhã PP. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. A campanha de arrecadação e distribuição de cestas básicas, promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fechou o ano com mais de 90 mil unidades entregues entre os meses de março de 2020 e dezembro de 2021. Graças à sua generosidade, nós conseguimos juntos aliviar a necessidade e a fome de muitos irmãos em todo o Brasil e em vários países do mundo. Mas a nossa mobilização não para. A campanha de 2022 já começou e nós contamos com você. O nosso primeiro alvo são 5 mil cestas. Deposite qualquer valor acima de R$ 45,90 na nossa conta ou faça um Pix para o número que está aparecendo na sua tela. Não esqueça de colocar os 90 centavos no final para que possamos identificar a sua doação. Doe! Faça parte dessa grande ação de amor e solidariedade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
a sua igreja missionária. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tripp. Acesse o site www.conferenciaavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. A editora Hebron agora é Ezion. Um ano novo, um novo nome, mas a mesma visão e missão. A nossa editora missionária inicia 2022 com um novo nome. Editora Ezion. Palavra hebraica que significa visão. Continue a comprar seus livros e bíblias na Ezion. Tenha sua vida edificada com a leitura e contribua com a obra missionária. Acesse o site e confira as novidades da Ezion. editoraezion.com.br. De volta, depois do intervalinho para tomar aquela aguinha, né? Agora vamos ver o que a Carol Melo trouxe pra gente. Ela sempre trazendo algumas atividades que encantam, embelezam, né? Um artesanato para alegrar nossa casa. E hoje ela vai nos ensinar a fazer um porta-treco. Sabe aquelas coisinhas que ficam assim que você não sabe onde joga? Vai aí a dica especial da Carol para a gente aprender a fazer uma decoração bonita para guardar esses trequinhos que ficam pela casa. Fala aí, Carol, mostra pra gente como faz. Olá, bom dia, Manhã IPP. Hoje é manhã especial, por quê? Porque é manhã de artesanato, né? E hoje nós vamos fazer juntos um porta-treco e eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o Minion, porque ele vai ser a nossa inspiração para o porta-treco. Então vamos lá? Olha só, eu vou usar como base uma lata de leite, tá bom? Já tirei o rótulo, já lavei minha latinha. E todo o material que eu vou usar aqui é de EVA, tá bom, gente? Então, eu já cortei aqui um pedacinho de EVA amarelo do tamanho da minha lata, tá? Você vai ver qual o tamanho da sua lata e vai fazer o corte do tamanho da sua lata. Esse aqui, que é de uma lata de leite, né? Ele ficou com mais ou menos 32 centímetros de largura por 12 de altura, tá bom? Então, eu vou envolver ele aqui, vou colar com a cola quente e vou voltar para vocês verem como ficou. Bom, pessoal, já envolvi a minha lata no EVA amarelo, tá bom? E já colei aqui na frente, olha só, um quadradinho azul que eu cortei. Ele tem mais ou menos 6 centímetros por 8, tá bom? Então, eu já fiz esse corte aqui, que é para simular o macacãozinho do nosso Minion, tá? Então, eu fiz esse corte, já colei aqui o quadradinho por cima do EVA amarelo. E agora eu vou colar essas duas tirinhas, olha só. Eu fiz duas tirinhas aqui de 1 centímetro, tá? De largura. Então, é mais ou menos 1 centímetro, um pouco menos que um dedinho. E eu vou colar essas tirinhas dessa forma, olha só. Começando aqui na pontinha, tá? Do meu quadrado, eu vou envolver toda a latinha e ela vai terminar aqui na outra pontinha, tá? Olha só. Eu vou colar ele assim. Em cima, tá? Em cima aqui no topo do quadrado. Tô segurando porque ainda não tá colado, né? Mas ela vai ficar aqui em cima e a segunda tirinha vai ficar embaixo, tá bom? Então eu vou fazer a colagem das duas e aí vocês vão ver. Bom, pessoal, já fiz a colagem. Olha só, colei por toda a voltinha, tá? Tanto em cima como embaixo.
terminou aqui na frente, olha. Tá vendo como ficou? Então agora a segunda etapa que a gente vai fazer é fazer a parte da carinha dele, tá bom? Do Minion. Então nós vamos colar, olha só, vamos pegar um pedacinho, uma tirinha preta, tá? De EVA. Então você corta mais ou menos com a mesma espessura aqui de 1 centímetro de largura. E nós vamos colar aqui na parte de cima. Bom, pessoal, já fiz a colagem, olha só como ficou. E agora nós vamos colar os olhinhos, tá? Como eu fiz os olhinhos? Cortei 2 círculos maiores. Você pode usar um molde, por exemplo, de um frasquinho de remédio, de um colírio, tá? Eu fiz isso, usei o molde de um remedinho. E cortei aqui, tá? A partezinha preta, nós vamos cortar 3 tamanhos de circunferência, tá? A preta maior, uma um pouquinho menor, que vai ser branca, que vai ficar assim no meio, vai ser menor, porém também vai ser um tamanho grande, que eu tô de preto também, né? Vai ser um tamanho grande também, olha só. E nós vamos cortar uma terceira bolinha preta bem pequenininha, que você pode inclusive fazer com perfurador. Olha, que ela vai ficar aqui o olhinho no meio. Então eu vou colar essas 3, uma em cima da outra, para vocês verem como vai ficar, tá? A preta maior embaixo, em seguida a branca média e por último a pretinha bem pequenininha, que vocês podem fazer com perfurador. Olha só. Então vai ficar dessa forma aqui o olhinho. Olha, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui. Então eu vou fazer os 2 olhinhos dessa forma e vou, olha, colar aqui os 2 olhinhos. Então vocês veem que o Minion já ficou parecidinho, né? Vou fazer aqui a colagem do segundo olhinho e colar aqui no meio para vocês verem como vai ficar. Bom, pessoal, olha só, terminei a colagem e coloquei alguns itens aqui a mais, tá? Que vocês, vou botar ele assim de lado que eu tô de preto, né? Coloquei alguns itens a mais, se vocês quiserem colocar pra incrementar. Então, olha só, coloquei uma boquinha, tá vendo? Que ela pode ser desenhada também, você pode com a canetinha colocar. Aproveitei e cortei mais 2 círculozinhos pretos e colei aqui como se fossem 2 botõezinhos, esses botõezinhos que ele tem aqui, tá vendo? Então, olha só, colei os 2 olhinhos e fiz um cabelinho nele aqui, que esse meu é carequinha, mas se você quiser também, pra ficar mais bonitinho, eu fiz esse cabelinho, cortei e colei aqui, tá bom? Outra opção que a gente também tem, eu vou colocar aqui, é colocar 2 bracinhos saindo aqui debaixo dessa primeira tira azul. Então a gente pode colar 2 bracinhos aqui. Eu vou colar só para vocês verem como vai ficar, mas se não quiser, já pode deixar ele assim. Olha só como fica legal. Eu vou só colar os bracinhos para vocês verem essa opção e vou mostrar. Então olha só, gente, a opção com bracinhos, tá vendo? Eu colei 2 pedacinhos, né, do EVA amarelo. Coloquei uma bolinha preta aqui na ponta, né, para simular a luvinha dele. E essa é a nossa opção também com bracinhos. E tá pronto o nosso porta-treco. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós voltamos aí em breve com mais novidades para vocês. Até a próxima, gente! Muito bom, sempre aprendendo com a Carol. E agora a gente vai para o nosso passatempo, dica de passatempo especial de hoje para você. Surrey
e sua família vivem em um farol distante na costa da Islândia. Sua tarefa principal é manter acesa a grande lanterna de mar, avisando os marinheiros dos perigos e percalços marítimos. A sua rotina é sempre a mesma e o trabalho deve ser constante, seguindo as intempéries do tempo, o passar dos anos e a dura realidade do isolamento. Qual será o desfecho quando uma nova família se muda para o farol? Um novo ajudante com a sua família se mudam para a região do farol e, a partir daí, um antigo segredo de Søren deve vir à tona para a preservação da lanterna de mar. Tá aí a história e a dica do nosso passatempo de hoje, que é o livro fresquinho que a gente falou hoje, escrito pelo Guilherme Yamarino. Muito bom, nossa dica de passatempo, espero que você tenha gostado, né? E vamos lá que também tem gente de aniversário hoje, né? Vamos ver quem tá de aniversário? Parabéns para o Adalberto Doná, mais conhecido como Dal, marido da Tainá. Feliz aniversário, amigo. Para o Arthur Santos, a Gislene Pereira, a Letícia Lameira, a Stephanie de Oliveira, o Wagner de Oliveira e você que está em casa e que eu não falei o nome aqui, também. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, que seja um ano cheio de novidades de vida para você, tá bom? Que Deus te abençoe muito e que sejam muitos anos para a glória de Deus. Um forte abraço nosso com carinho. E, gente, quero lembrar para você, pessoas de todo o Brasil também, que pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros que oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. E entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável. O que é ser presbiteriano, você sabe? Pois é, tem um curso falando disso, olha que coisa linda. E tem muito mais ainda, mais informações e inscrições, você pode se matricular no site ippinheiros.org.br/EADPinheiros. É isso daí, gente, ficamos por aqui, programaço especial. Hoje, terça-feira, né, dia 18, espero que você tenha gostado, mas não acabou. A programação da IPP continua agora com Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix. Que Deus te abençoe muito e eu quero te lembrar que amanhã estarei aqui de volta. Muito bom, eu espero por você, tá bom? Beijo e até amanhã.